produto interno bruto do Brasil cresceu 1,2% no segundo trimestre deste ano, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Os números mostram que, na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o índice cresceu 3,2% e no acumulado dos últimos 4 trimestres, o PIB cresceu 2,6%. No total, o país teve um produto interno de 2 trilhões e 400 bilhões de reais. O crescimento foi puxado por uma alta na atividade industrial, no setor de serviços e na agropecuária. O que também aumentou foi o consumo das famílias. Com preços mais atrativos, 2,6% das famílias brasileiras passaram a comprar mais. Na contramão do mundo, as despesas do governo caíram 0,9%. E não foram só as despesas que caíram. A Petrobras anunciou também nesta quinta uma nova redução no preço médio da gasolina. O valor passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma queda de 25 centavos que começa a valer a partir de amanhã para as distribuidoras. Esta é a quarta vez que a companhia reduz o preço do combustível neste ano. Em julho, teve início a gestão de Caio Mário Paes de Andrade no comando da estatal e o início das quedas. Paes de Andrade foi escolhido por Bolsonaro principalmente para cumprir a função social da Petrobras. Além disso, o governo federal impôs o teto do ICMS para os combustíveis e outros produtos. Com as medidas e as reduções, alguns estados já vendem a gasolina abaixo dos R$ 4,60. Com essas informações, a gente abre o programa desta quinta. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Bons números, né, Zé? Tanto a recuperação do PIB quanto essa queda, mais uma, da gasolina, o aumento do consumo das famílias. Uma quinta-feira de boas notícias na economia, né, Zé? Boa noite. É um conjunto de dados, né? Tem também o aumento do emprego, aumento formal em quase 300 mil empregos formais, aumento da arrecadação, queda dos preços dos combustíveis, né? São dados positivos. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Diogo. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, o ministro Paulo Guedes tem razão quando fica irritado com dados externos, inclusive do FMI, que mostram um futuro catastrófico para o Brasil e vem errando seguidamente. E erra com razão, porque vê o Brasil de fora, com base em notícias internacionais de representantes ou correspondentes que ficam no Rio de Janeiro. O correspondente de outros jornais que trabalham aqui no Brasil não querem saber dessa história de Brasília, São Paulo. Esses lugares não têm praia, eles ficam no Rio de Janeiro. É por isso que dão dados errados e as premissas vão falsas. E aí, o que acontece? O FMI calcula mais e diz que o Brasil vai ter um crescimento zero ou até déficit, e aí vem um crescimento do PIB positivo. E olha que qualidade, o setor de serviços é um resultado muito bom. Primeiro, um crescimento na área industrial que vai pressionar, o que já foi bom, né? Agora nessa demonstração, o setor de serviços, porque depois da indústria tem a venda e tem, evidentemente, a movimentação da economia. O setor agropecuário sempre está ali crescendo acima da média dos outros, né? Há muito tempo o Brasil vem crescendo nesse setor. Então, além desse número positivo, a qualidade do crescimento é muito bom. Agora, sobre combustíveis, há indicações e comparações que mostram que esta redução dos preços da gasolina e do diesel aqui no Brasil é uma redução sustentável, porque está na média internacional e mais ainda, né? Eu vi cálculos indicando que aqui nós pagamos uma gasolina mais cara do que a média nacionais, o que significa que ainda há um espaço para uma queda. Mas tem que ser mesmo, devagar, né? Porque o mercado pode voltar, o que é muito difícil. O barril do petróleo sobe quando tem alguma novidade na economia mundial, como guerra, como a pandemia, e não há no horizonte nada que possa mostrar que o barril do petróleo vai aumentar. Muito pelo contrário. As tecnologias novas de carro elétrico, de novas fontes de energia, têm levado o petróleo para uma tendência de queda no futuro. Então, são sim bons números, e aqui não tem o mas não sei o que, não. É bom o número e vai ficar melhor, porque reduzindo o preço dos combustíveis, a cesta básica, o transporte também vai cair. Análise agora do Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Augusto, Ana Paula, Fiuza, e boa noite a todos que nos acompanham.
São números muito positivos e além desses que você citou, Vitor, e também aqueles que acrescentados pelo Zé Maria, tem também o crescimento na taxa de investimentos, que também aumentou, subiu 4,8% no segundo trimestre, chegando aí na casa dos 18%, um pouco mais de taxa de investimento, que é basicamente bom, é perto daquilo que se espera de um país emergente. Espera-se de um país emergente uma taxa de investimento aí na ordem de 20 e poucos por cento. Ou seja, só o fato de ter tido um aumento, né, na taxa de investimentos já é também mais um dado positivo aí, que acompanha essa alta do PIB, a queda da inflação, alavancada aí também, e também principalmente pela questão dos combustíveis, que inicialmente pelo teto estabelecido no ICMS e agora por questões conjunturais no preço do barril do petróleo. São reduções no preço do combustível que não foram possíveis de serem feitas antes, quando o presidente da Petrobras era outro, também indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque naquele momento não havia ainda chegado esse cenário positivo de queda de preço internacional. Então a Petrobras, sempre que tem esses reajustes para baixo ou para cima, ela explica que a questão é técnica, afastando então a lógica ou a suspeita ou a alegação de que fosse alguma coisa relacionada à pressão política. A preocupação continua sendo no ano que vem. Os dados desse ano estão cada vez mais positivos, a estimativa de crescimento para esse ano também está sendo revisada para cima, mas para o ano que vem fica a preocupação com os gastos públicos, né, porque existe aí uma promessa, por exemplo, de ter o R$600 de Auxílio Brasil permanente, promessa aí que praticamente todos os candidatos fazem, mas que não tem previsão no orçamento para isso. E o governo Bolsonaro está aí lutando e tentando encontrar um caminho, promete fazer algo até o fim do ano para que já a partir do início do ano que vem esteja garantido esses R$600, mas não está garantido. E a saída para isso é que será preciso furar o teto de gastos ou aumentar os impostos. E o presidente também já falou sobre reforma tributária, mas isso depende, obviamente, também do Congresso e isso é algo que pode se arrastar. Então, o cenário positivo para esse ano, é possível que o presidente Jair Bolsonaro consiga capitalizar aí eleitoralmente em cima disso, principalmente se as famílias começarem a sentir que a renda delas está começando voltando à normalidade, né? Porque essa é uma outra questão. A inflação caindo, né, o cenário de deflação faz com que pouco a pouco, paulatinamente, a população comece a recuperar a renda, né, o poder de compra, na verdade, que havia sido perdida com aí 12 meses, aí, no acumulado de 12 meses com inflação de 2 dígitos. Então, basicamente, isso é que vai definir se o presidente vai poder capitalizar eleitoralmente em relação a isso, né? Se a população estiver sentindo que está conseguindo colocar a cabeça para cima da linha d'água, né? Principalmente em relação a sair de endividamento e assim por diante. Você, Ana Paula Henkel, sua análise sobre esses números. Ana, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os meus companheiros, parceiros de bancada. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, eu gostaria de ler aqui umas aspas ditas pelo ministro Paulo Guedes. Ele disse o seguinte: houve uma revolução silenciosa no Brasil. Há muito barulho político na superfície, mas embaixo está acontecendo uma revolução. E dentro desse contexto ele também citou que o país tem contratado para os próximos 10 anos mais de 800 bilhões de reais de investimentos na área de infraestrutura, como reformas que foram feitas fora do radar durante a pandemia e que fazem do Brasil uma fronteira de investimentos. O ministro também, nessa fala dele, disse que há muita desonestidade dos críticos sobre a gestão dele e do governo e pediu a honestidade intelectual dos críticos, dizendo que o julgamento será da história. Essas aspas do ministro Paulo Guedes, essa fala dele foi em 22 de fevereiro desse ano. Muitos ainda dizendo que a nossa economia não se recuperaria e no final dessa conferência,
em que o ministro Paulo Guedes participou, ele terminou dizendo que todos erraram e vão errar de novo. O Brasil está condenado a crescer. Isso mostra, Vitor, não apenas o patriotismo do ministro Paulo Guedes, um homem aí já com bastante dinheiro, uma situação financeira muito confortável, não precisava estar aí no cargo de ministro da Economia, e, no entanto, ele assumiu esse posto com a velha imprensa, com os críticos, com a oposição, até o próprio STF colocando ali, metendo a mão em premissas do Executivo, de uma maneira muito patriótica, e mostra também a capacidade técnica dessa administração do presidente Jair Bolsonaro em pastas importantes, como da infraestrutura, que era a pasta do ministro Tarcísio, agora candidato ao governo de São Paulo, a ministra Tereza Cristina e o próprio Paulo Guedes. Então, Vitor, acho que os números falam por si, né? O Paulo Guedes, ele vem mostrar aí aos profetas do Apocalipse e a imprensa, a velha imprensa do melhorou, mas melhorou todavia, que quando você tem amor ao país e uma capacidade técnica precisa, que essa combinação ela é fadada aí, ela pavimenta o caminho do real progresso, e não do que as pessoas ficam falando que o ministro Paulo Guedes poderia fazer ou deixou de fazer. O Paulo Guedes continua trabalhando em silêncio, apesar de todo o barulho contra, inclusive por parte do judiciário no Brasil. Queremos ouvi-lo também. Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Pois é, as Cassandras estão em profunda depressão, né? Notícia horrível. O país crescendo na contramão do mundo, ou da maioria dos países. Isso é realmente horrível, né? Para quem tem como razão de viver uma fantasia, né, de que o Brasil está nas mãos do mal, do fascismo, etc. Por que é impossível comentar esse assunto sem fazer essa observação? Porque a sabotagem faz muito mal, né? Esse espírito de porco, né, de relativizar tudo. Então, desde o início da gestão do Paulo Guedes, dizendo, não, mas isso aí não pode, isso aí, como é que vai reduzir impostos? Como é que vai fazer isso? Aí o governo segue reduzindo impostos, aliviando a carga tributária, faz uma gestão competente, os indicadores macroeconômicos se sustentam com uma projeção positiva e continuam essas teorias. Eles vão ficar sofrendo assim para sempre, enquanto o país melhorar. Não precisa nem ser nesse governo, não. Porque quando o país piora, como piorou na derrocada da roubalheira do período petista, quem está muito bem alinhado nos clubes, né, que tem as suas facilidades, que tem as suas torneirinhas, né, de fomento, que tem os padrinhos certos, não sofre nada. Não sofre nada. Quer dizer, vai sofrer se virar Venezuela. Aí esse clube fica menorzinho ainda. Mas no período Lula, a maior recessão da história ali, em tempos normais, né, esse bando de egoísta aí, fantasiado de várias profissões, de várias patentes e tal, ou intelectuais, né, eles não sofrem nada. Eles estão sempre ali com a sua boquinha em dia. Então, eles detestam essa ideia, porque essa melhora aí favorece a sociedade como um todo. Eu vou fazer uma ressalva, né, pessoal, que eu sempre faço, não é para trazer para o lado pessoal, mas eu tenho a capacidade de reconhecer a melhora do ambiente nacional em qualquer governo. E já reconheci no início do governo Lula, quando os próprios petistas já estavam ali torcendo o nariz, dizendo que o Lula estava entregando o país ao neoliberalismo. E o que estava acontecendo era uma consolidação do Plano Real, né, com uma política macroeconômica que começou bem, depois desandou na roubalheira toda. E naquela época eu reconhecia e achava ótimo, que bom, um líder representativo, popular, vamos em frente. Mas, infelizmente, é um país cheio de cassandras, né, cheio de gente querendo confundir as coisas, querendo estigmatizar. O mais importante, a razão de viver, é afirmar que o Bolsonaro é malvado.
e, com isso, ter um ativo político idiota que não é ideológico, volto a repetir, isso não é ideologia, isso não é doutrina, isso não é nada. Isso é uma oportunidade passageira e momentânea que, evidentemente, não quer reconhecer todas as políticas, por exemplo, durante esse período dramático de pandemia, dificílimo, com medidas artificiais que, aliás, atropelaram as diretrizes do governo federal, com aquela decisão absurda do Supremo de dar o chicotinho na mão de governadores e prefeitos que ficaram fazendo política demagógica, fingindo defender vidas e travando a sociedade. Mesmo assim, né, o governo que tinha inicialmente um grande projeto de mudança do Pacto Federativo, com a transferência de recursos para os entes, para os estados, né, para que depois eles assumissem uma responsabilidade maior sobre o regime fiscal. Isso tudo foi por água abaixo com a pandemia. Esse dinheiro foi transferido a título de socorro, os estados ficaram com caixa bom, todo mundo passou a dizer não, que agora então o governo federal vai se dar mal porque soltou esse dinheiro. Mas o governo federal continuou trabalhando na desoneração, continuou trabalhando na desburocratização, continua trabalhando nas reformas necessárias, nem todas foram feitas, mas várias foram, melhorando o ambiente de negócio e atraindo mais investimento. Qual é o problema de vocês, Cassandras, né, reconhecerem isso? É o país onde vocês vivem, né, mas não, estão fixados, têm esse fetiche, né, em avacalhar, em apodrecer, em tentar derrubar o governo, e assim vão sofrendo com as notícias boas. Minha opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meus parceiros de programa. Boa noite a você que nos acompanha. Eu sigo o parecer aí do nosso Guilherme Fiuza, o meu irmão, Guilherme Fiuza. Eu torço para que qualquer governo dê certo. Eu sou passageiro desse barco aqui que é o Brasil, né? Desse navio aí, sempre enfrentando complicações. As coisas vão bem. E você continua tendo no Titanic passageiros torcendo pelo iceberg, né? Eu nunca vi isso acontecer em outro país. Se o Brasil vai mal, todos iremos. A Venezuela foi para o espaço e tem 350 mil exilados, né? No Brasil, voluntariamente, porque ali não dá para viver. E nem todos voluntariamente. É um dia trágico hoje para a imprensa velha, porque emissoras de TV, jornais, revistas, emissoras de rádio se proibiram de publicar boas notícias, quando a gente deveria celebrar o que está acontecendo, porque beneficia todos nós, todos nós. Então sempre se busca o mas. Né? Não tem jeito, são os vigaristas da adversativa. Mas vai acontecer isso, mas na última queda da inflação, por exemplo, foi aquele que eu mencionei aqui. A inflação caiu, mas os alimentos subiram. Pega o dinheiro que se deixou de gastar com os outros itens, compra alimentos. Simples assim. Quando cai a inflação, melhora a situação de todo mundo. O cálculo é feito em cima de componentes da cesta básica. Então, é muito fácil, né, saber o que aconteceu de bom. Agora a coisa está acontecendo em várias áreas. E aí a gente continua ouvindo projeções para o ano que vem, por exemplo, que são catastrofistas. Neste ano, todos os municípios e estados entraram no azul e estão saindo agora, daqui a pouco o ano chega o fim do ano, está aqui. O ano que seria terrível foi muito bom, diferentemente do que ocorre no mundo. Então eu queria saber o que tem a dizer sobre isso o Lula, que falou que há no Brasil, disse que há no Brasil 35 milhões de crianças que vivem na rua. A turma que celebra a tal, agora chamada de insegurança alimentar. Gente que morre de fome. Já disse aqui que eu não vi nenhum morrer de fome. Nem de frio. Aqui só o sujeito que dorme muito bêbado e não se cobre, porque cobertores sobram. É só andar pelas ruas aí que vocês vão ver. Sobram. O brasileiro é assim. Então é o seguinte...
todas as previsões feitas pela assim autodenominada esquerda neste ano foram para o espaço. E no ano que vem, dependendo do resultado da eleição, irão também.